a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Grande Deus, Tua palavra está diante de nós. É mensagem da parte de Deus, é palavra de Deus. E nós te pedimos que o Senhor nos fale, nos oriente, nos guie e nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática para não sermos meros ouvintes da Tua palavra. Dá-nos a compreensão exata, dá-nos a capacidade de praticá-la. Para a glória do Teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ortodoxia ou ortopraxia. Estudante, teórico ou praticante. E aí, qual será desses polos o mais importante para o cristão? Aquele que estuda ou que pratica o que estudou? Aquele que tem uma boa ortodoxia, que conhece bem as doutrinas. Ortodoxia é isso, é uma doutrina correta, zelosa, fiel e, de fato, embasada na palavra de Deus. Ou aquele que tem uma boa ortopraxia, que é a prática desta ortodoxia. Meus irmãos, a verdade é que os dois polos são essenciais para cada um de nós. Se queremos praticar a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Então são duas questões que elas não podem ser desassociadas, separadas na vida do cristão. O cristão precisa estudar, mas não somente estudar, mas o cristão também precisa colocar em prática aquilo que estudou. Porque quem não estuda, erra. Quem não sabe a verdade por displicência, porque tem tempo para ler a Bíblia, orar e buscar a Deus, mas não faz isso, não pratica a verdadeira religião, não busca a verdadeira mensagem e não se esmera no conhecimento de Deus, erra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, o conhecimento é extremamente importante, mas nós não podemos parar no conhecimento. Além do conhecimento, além do zelo por conhecer, além do zelo de crescer na palavra de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então, são duas questões e, por vezes, as duas estão sendo deixadas de lado. Porque a palavra de Deus já não está no primeiro lugar do nosso coração, no desejo de cada um de nós de estudarmos, de lermos, de todo dia pegar a Bíblia e falar assim: agora é meu tempo de ouvir a voz de Deus, de conhecer a Deus, e você ler a Bíblia, e você ler pelo menos 5 versículos diariamente, não é verdade? Um capítulo da Bíblia, o que custa isso? Será que é pesado tirarmos um tempo do nosso dia para lermos um capítulo da Bíblia? Se fizermos isso, lendo um capítulo da Bíblia por dia, com 4 anos lemos a Bíblia inteira. Não precisa correr tanto, não é verdade? Mas também deixar de lado a palavra de Deus. Quando nós estudamos esse texto, tanto de Mateus como de Lucas,
todos esses dois textos fazem parte do sermão chamado Sermão da Montanha. Um sermão épico que o nosso Senhor pregou. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, capítulos 5 e 6 de Lucas, relatam os ensinamentos práticos de Cristo Jesus para todos nós. E agora, Jesus está caminhando para o término deste sermão. Jesus ensinou sobre a prática da palavra de Deus, sobre não sermos ansiosos de coisa alguma, buscarmos então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensinou sobre o amor, sobre a prática da bondade, sobre as questões dos pecados, do adultério, da vaidade e de tantas outras coisas. Ele está trazendo os ensinamentos maravilhosos. Então, quando ele está chegando, concluindo esta mensagem, ele diz a seguinte parábola. É uma parábola. Ele conta a parábola primeiro de um construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E o outro construtor, diferentemente, construiu a sua casa sobre a areia. As bases são diferentes. Talvez as casas fossem iguais na mentalidade ali da parábola de Cristo. Mas uma base é a rocha, a outra base é a areia. Quando vier, então, vindo então a tempestade, os ventos, a chuva, a casa que tinha sido construída sobre a areia veio a ser demolida, destruída. Ela não teve fundamento para resistir os dias maus, as dificuldades da natureza, dos dias difíceis da natureza. Por quê? Porque não tinha sustentação, não tinha base. E grande foi a sua ruína. Mas aquele que construiu sobre a rocha, viu sua casa permanecer, mesmo diante das grandes tempestades e vendavais. É uma palavra para todos nós. O que Jesus está dizendo, ao encerrar o seu sermão, quando você ler Lucas, você vai ver que ele encerrou com essa parábola. Mas o que ouve e não pratica, o verso 49, o último versículo do Sermão da Montanha de Lucas. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. Lá em Mateus, você vai ver a parábola que Jesus contou, encerrando com 2 versículos apenas logo depois, quando ele diz assim, que foi grande a sua ruína, porque construiu a sua casa sobre a areia. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus nas sinagogas. Então os escribas eram os mestres da lei. E aí os judeus perceberam a diferença grande entre os escribas e Jesus. Qual que era a diferença? Quando Jesus pregava, o coração aquecia. Quando Jesus pregava, ele pregava não como os escribas, que falavam da boca para fora, na maioria das vezes, mas esse Jesus que nós servimos pregava com autoridade. Falava de algo que ele vivia, de fato. E então, meus irmãos, você percebe que é um ensinamento, então, de conclusão a tudo que Jesus tinha ensinado no Sermão da Montanha. Eu ensinei tudo para vocês. O que vocês precisam fazer? Colocar em prática. Porque não vai adiantar nada vocês terem estudado comigo aqui 3 capítulos sobre as doutrinas básicas do cristianismo, se não colocarmos em prática.
Então, a conclusão do Sermão da Montanha é, por acaso, de propósito, uma mensagem que dizia o seguinte: se você ouvir e colocar em prática, será sábio. Se você ouvir, como ouviu agora, não colocar em prática, será ignorante, displicente, porque ouviu e não praticou. Oh, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos bons estudantes da palavra de Deus, mas também ávidos praticantes. Ou seja, a gente estuda e coloca em prática assim como estudou. Logo ao estudar, logo a entender a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler a Bíblia assim, capítulo por capítulo, e vai lendo a Bíblia como um todo, porque a gente vai percebendo que nos momentos da nossa vida, aquele texto que nós estamos lendo, ele se encaixa na realidade que nós estamos vivendo e da direção que nós precisamos. Porque tem muitas pessoas que vão lendo a Bíblia salpicando para cá, para lá, e acabam não conseguindo compreender a Bíblia verdadeiramente. É muito importante você ter esse cuidado de ler a Bíblia paulatinamente na sua cronologia, para buscar essa compreensão, porque um texto ele vai se encaixando com outro texto, e é necessário, então, lermos e colocarmos em prática. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações, meus irmãos, nessa noite. E nós temos aqui uma série de implicações. Olha que interessante. Fala de casa, meu irmão. Casa é a base da nossa vida, não é verdade? Fala da minha casa, da sua casa. E a palavra de Deus é o alicerce. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você que ouve as minhas palavras e as pratica, construiu sua casa num bom alicerce. Ouvir e praticar a palavra. E quem é a palavra, meu irmão? Quem é a palavra? O que a Bíblia nos diz sobre ser a palavra? Quem é a palavra de Deus? Quem é? Jesus Cristo é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Ou seja, quando Jesus está dizendo assim, ouve a palavra e pratica, é o alicerce. Você ouve Jesus e Jesus passa a ser o alicerce da sua casa. E o que a Bíblia diz mais? Que além de ser a palavra, ele é a rocha eterna, inquebrável. Aleluia! Forte fundamentação. Você vai perceber que as tempestades elas vão para as duas casas. Indistintamente as tempestades alcançam a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. Há uma diferença um pouquinho diferente do que Mateus escreve, do que Lucas escreve. Mateus está escrevendo mais para judeus mesmos. E aí ele escreve ali, talvez relatando aquilo que o judeu consegue compreender com mais facilidade. Lucas fala de rio, um rio que inundou. Lucas fala de construir na terra só por si só, né? sem bom alicerce. Então há essa diferença pequena, justamente talvez pelos ouvintes ali dos evangelistas, não é? Mas a questão toda é que as dificuldades elas alcançam as duas casas. A luta vai vir para você, querendo você ou não, tá, meu irmão? Esses dias agora, minha sogra me ligou e falou assim, mas eu não aguento mais esse povo, manda e-mail para a gente, liga para a gente, fala que fez empréstimo no nosso nome, fala que tem um celular do fulano de tal, J não sei das quantas, entrando na conta da gente, é todo dia isso. Eu falei, minha sogra, o povo agora, eles só querem saber de fazer fraude, o dinheiro vem mais fácil, então não é só contigo não. Todo mundo, não é verdade? Todo mundo está correndo o risco de cair no golpe, né? O golpe está aí. A música horrorosa fala lá. Está aí.
Ou seja, as lutas estão aí. As dificuldades estão aí. A diferença é o alicerce. A diferença é o alicerce. Ô, meu irmão. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o guia. Que Jesus seja o seu amigo fiel. Que Jesus seja o seu confidente. Que Jesus seja o seu amigo que você todo dia conversa com ele. Que Jesus seja o seu guia. De maneira que aquilo que ele fez seja o que eu e você vamos fazer. O que ele nos ensinou seja o que nós vamos colocar em prática. E isso será consequência, meu irmão. É consequência. As coisas acontecem, não são por acaso. E nós precisamos, então, fortalecer as nossas vidas em Cristo. Fortalecer a nossa casa em Cristo. Fortalecer a nossa família em Cristo. Que você seja, meu irmão, homem, seja forte em Cristo. Seja fortalecido em Cristo, em nome de Jesus. Você, mulher, também seja fortalecida na palavra de Cristo. Isso que vai fazer a diferença. Toda a diferença. Porque vai ser a base. E se a base está boa, vai longe, meu irmão. Eu nunca me esqueço, quando eu leio aquele texto de Efésios, capítulo 6, que fala da armadura do cristão. São 6 itens citados ali, comparados com o cristianismo. Ele vai citando a armadura de um soldado romano, o que eram os itens dessa armadura, e alia esses itens com a armadura do cristão, questões espirituais. Ele fala sobre o cinto da verdade, que o cinto era algo essencial para fechar a armadura, não é verdade? De um soldado. E é a verdade, falar sempre a verdade, viver na verdade. Depois ele fala da couraça da justiça, aquela proteção de couro para as costas e para frente, para proteger os principais órgãos vitais, é a justiça. Ele fala sobre a preparação do evangelho da paz, as sandálias, para o guerreiro não ferir os seus pés, é a paz do Senhor. Ele fala sobre capacete, que é salvação. Ele fala sobre escudo da fé. E aí ele termina falando sobre a espada. São 6 itens, um só é de ataque, meu irmão. Tem gente preocupada em atacar, tem gente preocupada somente em conquistar isso, aquilo outro. Meu irmão, Jesus está preocupado com a sua guarnição. Jesus está preocupado se você está firme. Jesus está preocupado se você está forte, porque as lutas vão vir, os desafios vão vir, as guerras vão vir. E se você estiver despreparado, a vitória não chegará, a derrota será certa. É isso que Jesus está nos ensinando. Qualquer jogo de esporte, o que mais importante é a defesa. A gente sempre lembra do atacante, não é verdade? A gente sempre lembra daqueles que marcam o gol, fazem a cesta no basquete, Miguel. Michael Jordan, LeBron James, é isso mesmo? Agora o outro lá, o Curry, campeão desse ano, 2022, do basquetebol. Esqueci o nome do time dele. Não é o Boston Celtics, é o outro. Warriors. Cestinha, a gente sempre lembra desses caras que fazem o gol, fazem a cesta. Mas se não tivesse a defesa, ninguém fazia cesta. Ou fazia, mas tomava mais gols, tomava mais ataques e não ganharia. Mas quando uma defesa, o basquete, então, é muito importante a defesa, porque quando a defesa bloqueia bem,
além do inimigo não marcar, além do adversário não marcar, ele ganha mais uma chance de marcar na frente. Bloqueia aqui e marca lá. Bloqueia aqui e marca lá. Defesa, meu irmão. Cuida da sua defesa. Cuida. Que a sua defesa seja a palavra de Deus, a verdade suprema sobre todas as coisas. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que precisa ser fortalecido em Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Você que precisa ser arregimentado em Deus, fortalecido em Deus, sustentado em Deus, na sua palavra, que é o alicerce forte e poderoso e que vai fazer toda a diferença na sua casa, meu irmão. Não é para lutar por você mesmo, não, meu irmão. Todas as nossas casas, a minha casa tem os meus desafios, a sua casa tem os seus desafios, mas nós às vezes estamos lutando do nosso jeito. E por vezes nós achamos que o erro está no outro, está naquilo, e o erro está em nós mesmos. Não é verdade? Porque a gente não consegue enxergar o nosso erro direito. A gente olha, dá para ver melhor no outro, não é verdade? Que está na nossa frente. Mas em nós mesmos a gente não percebe onde eu estou errando. É quando você tem Jesus como alicerce, Jesus começa a falar contigo no seu coração, ele começa a te incomodar. O Espírito Santo vai falando, meu filho, é aqui, você tem que mudar, você tem que transformar, você tem que alicerçar melhor essa parte da sua vida. Deixa o Espírito Santo te encher, meu irmão. Deixa Jesus te guiar. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero convidar os presbíteros a estarem à frente, nossos irmãos do Ministério de Intercessão também. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela igreja, pelas famílias, pelas casas aqui representadas, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nossos desafios, vamos apresentar ao Senhor nossas lutas, meus irmãos, em nome de Jesus. Convido as irmãs para estarem também aqui orando. Se você quiser vir à frente, pode vir, sair do seu lugar e falar, eu quero essa oração, porque eu preciso ser alicerçado em Deus, eu preciso dessa bênção na minha vida, eu preciso dessa força que vem de Deus, não é a minha força. Paulo já dizia, né, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque aí eu fico fraco, mas eu então me fortaleço em Deus, eu busco força em Deus. Quando a gente está muito achando que está forte, meu irmão, é ruim. Cuidado para que não caia, você que está em pé, amém? Em nome de Jesus, então pode sair do seu lugar, se você quiser vir à frente para receber essa oração. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida da igreja, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. O presbítero Rogério estará orando por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, venho na sua presença pedir a sua